no ar. Hoje para falar sobre a regulação e a fiscalização do mercado do futebol e da SAF. Nosso convidado é o advogado Rodrigo Castro, coautor dos projetos de lei que instituem a Sociedade Anônima do Futebol e a Sociedade Anônima Simplificada. Vamos saber mais sobre esse tema aí tão importante? Eu sou a jornalista Duda Strebe e está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. E você conhece o curso da GoManage? Mídia da Vitória. Veja aí. Você sabia que a GoManage tem um curso para quem deseja ingressar no mercado da bola? É o Mídia da Vitória. Os jornalistas Norton Capel e José Pedro Villa-Lobos apresentam o papel estratégico da mídia no clube de futebol. E como a comunicação exerce poder de influenciar comportamentos, decisões e sentimentos de torcedores e imprensa. Um excelente conteúdo para quem sonha em trabalhar no futebol além das 4 linhas. Acesse o link e garanta presença no Mídia da Vitória. Use o código promocional Mídia da Vitória e se inscreva, aproveite para participar desse curso aí que tá super bacana com o Norton e com o Zé Pedro. Agora sim posso apresentar meu time, hoje está bem distribuído também, temos 2 em Brasília, 2 em Porto Alegre, tá bem divididinho aqui, tem muita gente feliz pelo que eu tô vendo por aqui também. Deixa eu dar as boas-vindas então, Luiz Henrique Nunes, nosso CEO da GoManage, Norton Capel, jornalista, Gustavo nos bastidores hoje, e agora sim, vou dar um alô aqui para o Rodrigo, que também está em Brasília. Tudo bem com você, Rodrigo? Bem-vindo! Tudo bem, Duda? Um prazer enorme conversar com você, com o Norton e com o Luiz. Obrigado pelo convite. Que legal. Mestre, doutor em Direito Comercial pela PUC de São Paulo, você é um dos mentores intelectuais aí da SAF, deu o pontapé inicial para tudo isso que a gente está vendo. E hoje eu estou vendo um sorriso bacana aí, porque é São Paulino, está na final da Copa do Brasil, então tá tudo certo por aí, né? Tá tudo certo. Acho que há muito tempo que a gente não dizia isso, mas hoje está tudo certo. Amanhã a gente volta à realidade e encara as nossas situações. Legal. Agora divide aqui com a gente como tudo isso começou, uma análise profunda que inclusive tem ligação com o São Paulo, que você estava nos comentando aqui. Como é que começou essa análise toda para esses resultados que a gente já está vendo em campo, literalmente? Bom, eu sou advogado, né? E a minha área de atuação e sempre foi M&A, fusões, aquisições, mercado de capitais, etc. Em 2014 ou 15, mais ou menos, eu tive a oportunidade de propor um modelo de governança para o time que eu torço. Acho que não é nenhum segredo que é o São Paulo. Não queria fazer porque não tinha tempo, a vida é muito complicada, muito trabalho, etc. E aí me provocaram, né? Você reclama de tudo, fala que está tudo errado, que tudo tem que mudar, e na hora que a oportunidade surge, e para o seu time, a sua reação é não. E quando me contra-provocaram dessa forma, eu disse, qual é o meu prazo mesmo? E a partir daí nasceu um estudo que foi apresentado ali ao Conselho de São Paulo, né, com o propósito de implementar um modelo mais moderno, contemporâneo, de governo, controle, etc., dentro da instituição São Paulo. Mas quando o trabalho ficou pronto, apesar de ponto de vista técnico ele era impecável, me deu uma certa melancolia, mas melancolia de verdade, porque eu entendi que aquilo não iria funcionar, ao contrário. Quando a gente parte, e aí que não tem a ver com São Paulo, tem a ver com qualquer clube, na minha opinião, né? O clube hoje, né, uma associação sem fins lucrativos, que teve seu papel lá atrás de criar, fundar, desenvolver, cuidar, fazer crescer, o fez em momentos em que o futebol não era uma atividade empresarial, né? Hoje é uma atividade empresarial. E a gente imaginar que uma atividade empresarial ela é organizada por uma associação sem fins lucrativos, ultra política, né? Isso, então aqui não tem nome de time, qualquer time. Com 200, 300, 400, 500 conselheiros, 50, 40, 20, 30, 10 diretores, tem que acomodar interesses daqui para lá, etc, etc. E mais importante, Duda, que não pode se financiar, por definição, uma associação sem fins lucrativos não se financia no mercado financeiro ou de capitais. O que ela faz é
criar meios ali para obter recursos para rodar de alguma forma e sobreviver sempre por aqui, né? Nenhuma instituição séria vai estruturar é, algum tipo de financiamento de mercado, porque a associação não pode, segundo, porque o risco é muito grande, né? As contas não são boas, você tem a questão política, muda presidente, você não paga, etc. Então, a gente vem nesse ciclo vicioso há décadas, né? Enquanto os nossos, vamos chamar de concorrentes, sobretudo europeus, que tiveram crises mais intensas ou menos do que o do Brasil, foram resolvendo, cada um do seu modo, os seus problemas. Então, a sensação que eu tive ali foi, naquele momento eu ainda sozinho, isso aqui vai servir para quê? Vai servir para que uma entidade que não tem mais condição de exercer o papel que já tinha exercido, São Paulo foi realmente. Hoje a gente está na final, pode até, mas você pega a realidade de São Paulo nos últimos anos, ela é muito diferente, né? É uma política muito pesada, etc. Então, tudo aquilo que a gente estava fazendo em 2015 ia servir para falar, não, mas a gente tem governança, a gente tem compliance, a gente tem auditoria. Então, eu iria afirmar e reforçar um modelo que ele é inviável hoje em dia, na minha concepção, quando você insere o futebol no planeta. E foi a partir daí que eu, com o José Francisco Mansur, advogado também, o Mansur, na época, era vice-presidente do São Paulo, nós fomos estudar mais ou menos 25 países para entender o que tinha acontecido em cada um deles, quais tinham sido as soluções que eles tinham dado. E aí voltamos para o Brasil, e o Mansur conhece muito direito esportivo, eu conheço o mercado. Nós fomos olhar tudo também o que tinha se passado no Brasil, desde Constituição, Lei Zico, Lei Pelé, as mudanças da Lei Pelé, que sempre foram feitas para manter a estrutura associativa e clubística e cartolarial, até chegar à lei do Profut. E a partir daí, então, a gente concebeu o modelo da SAF final de 2015, começo de 2016. Pois é, cara, você falou um negócio aí que eu acho bastante interessante, né? Muito claro, muito tranquilo, né? Hoje é muito difícil, né? Quase impossível que a gente tenha investidores, né? Pessoas querendo investir em estruturas associativas. Isso é inviável, né? Nós temos aí alguns clubes, né? Alguns grandes, como Botafogo, Cruzeiro, Vasco, né? Coritiba, que já são sociedades anônimas, né? Mas me parece que não muito por todas essas vantagens que a SAF traz. Esses clubes, né, se tornaram SAF até por conta de talvez ser a única saída em função da dívida que eles tinham ou têm, né? Então não se pode dizer, olha, essa foi uma decisão técnica porque esse é o caminho, né? Essa era a solução para resolver as questões de dívida que esses clubes tinham, né? E a gente muito discute aqui no nosso Golcast questão de SAF, né? Não é garantia de boa gestão, né? Em tese, sim, porque visa profissionalismo, né? Tem alguém cuidando do seu dinheiro, enfim. Mas você foi um dos idealizadores, um dos criadores das SAs do futebol. E essa lei tem aí uns 2 anos, né? 2 anos e pouco, um pouco mais, um pouco menos. E como é que tu enxerga isso? Está dentro daquilo que era a expectativa, né, de procura do mercado, de quantidade de clubes que hoje são sociedade anônima, né? Você vê que a coisa está caminhando do jeito que foi pensada lá 2 anos atrás? Então, a sua pergunta é ótima. Eu vou dar um pequeno passo, a gente já chega lá em um minutinho. Quando a gente redige esse anteprojeto e vai atrás de alguns deputados, né, para ver quem se interessava, e a gente identifica em um deles, o primeiro foi o Otávio Leite, que foi presidente do PSD, na época era presidente do PSDB no Rio de Janeiro, etc. A gente começa um processo, Luiz, de relação com o mundo, em que a gente era basicamente tratado, a gente era ou ridicularizado, ou então era visto como, sei lá, um exército brancaleônico, ou Miguel de Cervantes, alguma coisa desse tipo, sabe? Miguel de Cervantes é a concepção do seu grande personagem, evidentemente, né? É, Porque a estrutura do futebol é uma estrutura arcaica, secular, do século retrasado. Ela faz parte da nossa raiz, né? O clubismo, a questão política.
e essa relação toda, de alguma coisa, se projeta na entidade de administração. Então, eram duas pessoas assim que tinham ideologias, e as nossas ideologias ideais, desculpa, não é ideologias ideais, porque a gente viu o futebol como um processo, ou como uma via de transformação da sociedade, da nação, de inserção social, de inserção econômica e tudo mais, e falei, é impossível. Não tem como mexer em algo que faz parte da nossa raiz. Então, é, foi um longo e longo processo é, em que a gente é, batia todo dia ali na porta de alguém, conversava com o jornalista, com o regulador, com o político, é, e oferecia uma perspectiva, um sonho de algo realmente grandioso que não tinha sido feito em nenhum lugar do planeta, como não se fez, né? Quando a gente começa a avançar, e a gente teve muita sorte nesse processo, e foi curioso, né? A gente teve dois apoiadores. Um muito intenso, é, que foi o jornalista Juca Kfouri, né? Que é um homem identificado com a esquerda e que escreveu no prefácio do nosso primeiro livro que a solução do futebol era o mercado. Foi o grande defensor da SAF. Olha que coisa bonita, né? E por outro lado, a gente teve o Guilherme Afif, e aí a gente está falando da direita. O futebol ele transcende religião, ele transcende quase tudo. E foram duas, a gente brinca que foi realmente um exército de Branca Leone, porque além dos dois, alguns poucos simpatizantes, mas é isso, não tinha ninguém por trás, mas a gente acreditava que transformaria o futebol no Brasil e poder fazer algo muito grande, né? Quando a lei ela é apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco, primeiro foi pelo Otávio Leite, na Câmara dos Deputados, aí houve um substitutivo do deputado Pedro Paulo, e logo na sequência, ou simultaneamente, um outro projeto que a gente redigiu junto com o gabinete do senador e conversando ali com ele, que foi o projeto apresentado ao Senado e que transitou e que virou lei, né? No meio do caminho, um outro personagem importante, que é o senador Carlos Portinho. Me desculpem citar nomes, aqui eu não tenho nenhuma pretensão política, mas são pessoas que eu acho que têm que ser reconhecidas na história desse processo. O senador Carlos Portinho, que é do Rio de Janeiro, fez um processo de relatoria fulminante, incrível, intenso. Em 6 meses a gente tinha um projeto de lei. Rodrigo, Luiz, quando... Rodrigo, me permite só um detalhe. É importante o Carlos Portinho, porque ele foi entrevistado aqui no Golcast. Nós fizemos um episódio com ele justamente quando estava na parte final ali da aprovação e da votação. Então, eu até te agradeço e desculpe te interromper, mas são nomes e alinhados justamente com o entendimento aqui do Golcast, que é essa visão de que o futebol precisa ser produtivo, dar lucro e estar alinhados com as melhores práticas do mundo inteiro. Desculpe a interrupção. Imagina, por favor. E foi curioso, porque quando a lei foi sancionada, e foi sancionada com alguns vetos importantes, que depois o Congresso derrubou, né? A sensação ainda era de que a lei não pegaria. Não, isso não vai funcionar. Isso aqui vai servir para um ou outro time em crise absoluta, e agora eu já começo a entrar na sua resposta, na sua pergunta. E que se faria o que se fez, por exemplo, com a Lei Pelé. Se vocês se lembrarem, quando a Lei Pelé ela é sancionada, os clubes eles obrigatoriamente deveriam se transformar em empresas. Não tem nada a ver com a SAF, é um outro modelo, mas havia aquela vacância, né, que a gente chama em direito, que era um prazo de adaptação. Durante esse prazo, o sistema conseguiu mudar a lei de modo que, quando esse artigo passa a vigorar, o que acontece? Ele já tinha sido modificado e aí os clubes poderiam e não mais estavam obrigados. Então havia essa sensação. Mas o nosso futebol, ele chegou, apesar de estádios cheios, é o recorde histórico de público, nosso futebol chegou no fundo do poço. O nível de endividamento dos times é quase impraticável ou inviável, a dependência de financiamentos ou de acesso a recursos a preços absurdos, agentes de futebol que são credores, ou seja, a gente está numa situação de quase insolvência do modelo, né? De inviabilidade do modelo, que só não vai ruir porque ele envolve a paixão nacional, 150 milhões de pessoas, tem uma ligação com a questão política. Então, a sensação, o que se dizia ali era, isso vai servir para um ou outro que realmente
né? Não tem outra saída. E você tem razão, Luiz. O primeiro, eu sempre disse que nós teríamos 3 ondas. A primeira onda dos desesperados, que era o caso do Cruzeiro, que caminhava para a terceira divisão, e olha onde ele está hoje. É o caso do Botafogo, que não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, e fez um trabalho e deu muita sorte em suas decisões, e outros mais, né? A segunda onda, eu acho que a gente está nela, meio, ainda não do jeito que deveria, na minha opinião, ou poderia estar um pouquinho mais evidente, porque há muitos projetos em andamento, é daqueles clubes que eles não estão desesperados, mas a situação é complexa. Não é? Daí veio, por exemplo, o Bahia, o Curitiba dentro de uma situação um pouquinho mais estruturada ali, que era uma recuperação, Atlético Mineiro, e outros, né? E a terceira leva, a terceira onda, vai ser a onda do tamanho do projeto. Do que aquele time ou aquele clube quer ser, né? Então aqui a gente já está falando, eu quero, é um clube que tem história, tem tradição, ganha o campeonato regional, mas não consegue se estabilizar no topo do Brasil, desce, sobe, e muito menos da América da América Latina ou do planeta. Então, aqui aí passa a ser uma questão de ambição, né? Vamos ver o caso do Flamengo, por exemplo. O Flamengo é muito grande. O Flamengo tem uma receita de bi. Até outros clubes chegarem a bi vai demorar um pouquinho. Mas qual é o tamanho da ambição do Flamengo? Ele quer ser o time que protagoniza no Brasil ou ele quer ser um dos 10 maiores do mundo? 5 maiores do mundo? Se ele quiser ser um dos 5 maiores do mundo, ele não tem como continuar do jeito que ele está, porque ele está batendo no teto, né? E aí, respondendo aos seus dois pontos, Luiz, 2 anos depois, estamos em que estágio? Se a gente parar para olhar, as reformas que foram feitas na Inglaterra, na Espanha, na França, no Chile, no México e outros países, em nenhum deles, em anos ou eventualmente em década, gerou o movimento mundial que está acontecendo hoje no Brasil. Então, são fundos de investimento, grupos que já envolvem o futebol, investidores pessoais, brasileiros, estrangeiros, o mundo está olhando para o futebol brasileiro. E há alguns movimentos que vão ser feitos, que vão trazer mais segurança, de modo que, na minha opinião, a gente caminha para a formação do maior, mais organizado, mais seguro mercado do futebol do planeta. A Inglaterra é totalmente desregulamentada, né? Entra, sai, faz. Aqui não, aqui a gente está criando uma moldura para que quem é o dono do ativo, o clube, e quem investe, o fornecedor de dinheiro, conheçam o modelo. E por que isso é importante? Porque, como você bem disse, Luiz, o fato de ser empresa não é certeza de nada. No futebol ou em qualquer ramo de atividade. Há muitas empresas entram em recuperação judicial, quebram, etc., né? Então, isso depende de vários fatores, vários elementos. Um deles é o acesso a recursos, né? Então, o que a gente está fazendo é construindo um mercado em que o Estado participa regulando, em que o mercado, então, ele vai poder entrar nesse mercado conhecendo as regras do jogo e, mais importante, o dono do time, que é o clube hoje, também vai poder se relacionar com esse investidor para formar uma nova entidade, uma SAF, como controlador, como minoritário, isso depende de cada caso, conhecendo a regra do jogo. A gente está dando, então, uma perspectiva de segurança para que isso aconteça. E, na minha visão, apesar de a SAF não ser uma condição suficiente para que os clubes possam se reorganizar, se reestruturar, e alguns deles se tornarem grandes de verdade, ela não é uma condição suficiente, mas ela é necessária. Nenhum clube, com exceção talvez do Flamengo, conseguirá, a partir do momento em que esse ambiente se formar e os investimentos se distribuírem mais, competir com quem acessa o mercado. Rodrigo, muito obrigado por estar conosco. Agora sim, vou te colocar aqui uma questão em relação a um artigo teu recente que tu defendeu a retomada da criação de uma Comissão Nacional de Valorização, Integração e Desenvolvimento do Futebol,
e do mercado do futebol. Qual a importância, né, a partir desse panorama que tu nos deste aqui da SAFs, dessa evolução, até apostando que vai ser um grande mercado do futebol mundial, qual a importância desse tema que estava lá no teu anteprojeto, o original, quando vocês pensaram esse modelo? O que é, para o nosso ouvinte, nosso espectador, uma comissão que possa regularizar e trabalhar nesse assunto? Então vamos lá. O que a gente está formando, que é importante, né? A lei da SAF não é uma lei que tem como propósito criar SAF. Ela tem como propósito criar um ambiente, né? É esse ambiente organizado, né, que vai estar dentro, funcionar de acordo com essas regras, essas aproximações, esses agentes de mercado. A SAF é um núcleo, é um instrumento de segurança e de legitimação. Porque, a rigor, a gente nem precisaria ter criado a SAF, bastava um time qualquer criar uma empresa. Mas por que ninguém criava uma empresa? Não havia um conjunto de normas ou de fatores que viabilizassem a formação deste ambiente. Que é o melhor exemplo? A Lei Pelé. A Lei Pelé dizia o seguinte: clube vira empresa ou se transforma em empresa. Todos os projetos foram mal sucedidos, porque mais ou menos o que a lei fez foi pegar um leãozinho que foi criado em cativeiro e a lei jogou esse leãozinho no meio do Serengeti, que é a área de maior tráfego de mamíferos do planeta. O que vai acontecer com esse leãozinho lá? Ele vai ser devorado em horas, né? E não por um grande mamífero. Foi isso que aconteceu com os clubes. Os clubes, naquele ímpeto de vamos, ninguém sabia como e, sobretudo, esse ambiente não estava organizado para que um movimento acontecesse depois de 100 anos de estrutura clubística. O que a gente está fazendo é isto. A gente bota a SAF no centro disso. A SAF não é um tipo novo de empresa, mas é um subtipo. Por quê? Porque já existe um tipo que é a sociedade anônima, uma lei de 50 anos, estabilizada, doutrina, jurisprudência, um porto seguro do mercado, e a gente cria um subtipo que tem regras próprias, poucas. O resto se aplicam às leis que já são conhecidas. Só que nós colocamos uma série de satélites ao redor. Então, governança, controle, um modelo de tributação, financiamento ao mercado de capitais, reestruturação de obrigações, dívidas, etc. Uma relação entre a SAF e escolas públicas para cumprir o seu papel social, para fazer com que crianças tenham mais assiduidade em classe de aula, e o futebol pode contribuir para isso. E aí, este modelo, então, que eu disse que nenhum país criou algo semelhante, porque lá se fez um tipo de sociedade, fez isso, resolveu o tributário, mas ninguém pensou neste mercado como um todo. Não é? E para que ele funcione, há certos instrumentos ou forças de mercado ou de Estado que têm que cumprir suas funções, os seus papéis. Exemplo, ontem, e aqui acho que pouca gente sabe disso, a CVM, que é o xerife do mercado, mas que tem competência, né, para regular e fiscalizar apenas companhias abertas, e aqui no caso SAFs, que abram seus capitais, anunciou que aprovou um parecer de orientação. Norton, olha que coisa maravilhosa. Não há regulador do mercado de capitais do planeta que tenha olhado o futebol e falado, isso aqui é muito importante, isso aqui pode gerar a atração, isso aqui pode gerar relações entre o financiador e quem tem necessidade de tomar recursos. E pela grandiosidade em relação ao nosso país, a gente precisa orientar o mercado como esses processos vão acontecer, seja numa operação de abertura de capital ou de emissão de títulos de dívida. Toda companhia aberta tem dívida. O problema não é dívida. Se tem uma dívida que é controlada, você usa a dívida para crescer, né? E, sobretudo, se a dívida é barata. Então, a CVM, olha que maravilha, ela entrou. O DREI, que normatiza os registros no Brasil, também, o ano passado, no âmbito de uma instrução normativa, orientou os registros de todos os estados e do Distrito Federal ao caminho para registros da SAF. A gente já fez eventos com o CAD, para que o CAD também entenda como é que essas operações estão acontecendo, para que também o CAD
contribua para o desenvolvimento deste ambiente, deste mercado, e que vai melhorar a situação do consumidor, do torcedor, e não sirva como gargalo, né? E aí esta comissão que hoje talvez tenha mudado um pouquinho de ideia em relação à natureza, não a ideia é de pensar numa agência reguladora. Por quê? Porque existe aqui uma gama de relações, de operações que vão acontecer e que não tem, e que não vão atrair a incidência desses órgãos ou autarquias ou poderes, como o CVM, que é só para mercado, CAD, quando tem concentração, que se justifica uma legislação infralegal. Então, a partir da lei da SAF, você vai definir certas regras para orientar os agentes que fazem parte do mercado para estabilizar e desenvolver e também fiscalizar. E as agências, elas têm vários perfis. Quando a gente pega, por exemplo, a Anatel, ela está querendo desenvolver um determinado ambiente, proteger os seus consumidores e usuários. Mas quando a gente pega como exemplo a Ancine, o propósito da Ancine é desenvolver o audiovisual no Brasil, né? E a partir de uma lei federal, se cria aquela agência que tem, então, o propósito de regular e viabilizar e estimular um setor de atividade. Então, na nossa visão, minha e do Mansur, essa agência, ou que poderia ser uma secretaria dentro, a gente chegou a falar sobre isso, uma subsecretaria dentro de um ministério, tem este papel, Norton: evitar que operações de SAF, quer dizer, evitar é impossível, mas que normas infralegais possam dar certos direcionamentos, estabelecer certos padrões de conduta, para pelo menos evitar que os times de futebol e as SAFs sejam um instrumento vorazes de projetos específicos que vão afetar mercados consumidores necessariamente. O Brasil tem mais de 20 times, são 24 ou 25, um torcedores e um número superior a 1 milhão. Então, se houver algo ali muito complicado, você tem um impacto muito grande, que pode ser até social, dependendo, impacto social mesmo, crises, violência, que a gente vê por conta de certos movimentos que se fazem, né? Então, o papel é fechar não, é complementar o hiato que existe dentro deste sistema que foi concebido, que, de novo, não tem precedente no planeta. Nenhum país pensou algo olhando para todos os seus elementos. Então, a gente acha que isso vai servir para dar segurança no final do dia para o usuário, para o consumidor, para o torcedor, ajuda o jornalista a entender e ajuda também o investidor, que vai ter mais visibilidade sobre os caminhos que ele vai poder seguir no âmbito de uma operação. Rodrigo, eu fiquei curiosa. Você disse. Você vai complementar, Luiz? Em cima do mesmo assunto, Duda, não sei Então, se vai por favor, mudar, segue, porque eu vou mudar um pouquinho. porque um projeto enorme, talvez o maior do mundo, que venha a ser um porto extremamente seguro para quem quer investir no futebol, enfim, isso que está sendo falado e é o que se espera realmente. Mas tem alguns casos aí falando na questão de segurança jurídica, né? Tem alguns casos aí, o Textor reclamando, o próprio Ronaldo, durante toda a negociação e no começo da participação dele na SAF do Cruzeiro, né? Muita coisa de insegurança jurídica pintou e ainda pinta, né? Então, essa comissão, essa agência reguladora, ou qualquer outra figura jurídica que venha a existir, ela representaria esse complemento de segurança que a gente precisaria e que parece, né, por mais otimistas que a gente esteja, me parece ainda não ter 100%. Então vamos lá. E aqui a resposta não é específica para o caso do futebol. Toda lei nova, ela naturalmente gera uma insegurança, segurança relacionada à interpretação, à forma como ela vai ser aplicada, no final do dia, como os tribunais vão definir o que é a lei, o que ela diz, etc. Porque eu posso dizer alguma coisa, o doutrinador, o advogado diz,
mas no fundo isso se pacifica hoje no tribunal. Quando você já tem essa orientação jurisprudencial, aí o direito está dito, efetivamente, né? É, no caso do futebol, ele é muito polêmico, né? Desculpe, ele se dá muita publicidade a tudo que envolve o futebol. E quando, por exemplo, a gente discutia com a Bolsa de Valores em 2017 a questão de mercado e futebol, a preocupação ali dos nossos interlocutores era, nossa, como é que a gente vai lidar com a relação da companhia com o público, né? Fato relevante, comunicado ao mercado. Se você pegar os times grandes, os times assim de torcida muito grande, tem provavelmente em um mês mais notícia, mais especulação, do que a Petrobras em um ano, né? Como isso vai oscilar, etc, etc. Então, tinha muita coisa é, que se e o mundo já resolveu, porque tem vários países, vários clubes que a gente vê jogar bola, que são companhias listadas em bolsa. Muito bem. Então, a gente tem este período de amadurecimento e que vai se dar com a construção jurisprudencial. E aconteceram, de fato, algumas decisões que elas eram contrárias ao que diz a lei, né? E aí também é reflexo um pouco do jogo, porque agentes que se beneficiam e se beneficiaram historicamente do futebol querem manter certas posições. Então, eu chamo até de movimentos reacionários. E isso se traduz ou acaba, de alguma forma, isso tudo se catalisa no judiciário, né? E, por outro lado, a contra-reação das SAFs, dos investidores, para tentar estabelecer. Então, eu escrevi um artigo quando o Textor fez essa declaração, e que dá para entender a posição do Textor ali. Ele dizia, olha, eu vim para o Brasil, quero investir, estou botando dinheiro aqui, mas tem muita gente querendo furar este modelo, né? E no caso do Ronaldo, que a gente conhece também bem a situação lá, conhece, eu acho que passou, é um pouco diferente porque o Ronaldo, ele foi involuntariamente o fiador da lei da SAF. Porque quando eu disse para você ali atrás, Luiz, que é, no início as pessoas acreditavam que a lei não fosse pegar, quando o Ronaldo, que não é um investidor insensível, que ninguém sabe quem é, de onde é, que pode já ficar recolhendo dinheiro dos aposentados para botar aqui nessa roda viva, ele disse, uau, opa, agora sim, antes eu investia no Valladolid, agora eu vou trazer meu dinheiro para o Brasil. Ele chama a atenção dos agentes de mercado que não estavam dando muita bola, brasileiros e internacionais. E como ele é o primeiro de tudo, ele é vanguarda, ele corre o risco do pioneirismo, decisões que, etc. Então, por exemplo, eu já escrevi isso também. Ele deveria, na minha opinião, ter feito uma recuperação direta. Não fez. Foi fazer um ano e meio, 2 anos depois. Dentro desse período aconteceram algumas coisas que, se ele não tivesse feito a recuperação, não teriam acontecido. Mas ele também não. Ele já falou sobre isso, publicamente. Naquele momento, eu não teria comprado o Cruzeiro se eu tivesse condicionado a recuperação. Então, isso tudo faz parte do processo de estabilização natural de uma nova lei. Agora, existe hoje um movimento de micro-reforma na lei da SAF, com intervenções pontuais para ajustar certos dispositivos que no processo legislativo não ficaram exatamente como deveriam. E apesar de o resultado ser o mesmo, por ter tido uma mudança, o que é natural, o processo legislativo entra de uma forma, você passa por negociações políticas e assim por diante, e essas modificações, e o resultado disso nem sempre é pensado de modo sistêmico. É o que dá para fazer, e foi fantástico porque a gente está formando este mercado. Então, eu diria, esta reforma, junto com essa agência, eu acho que sim, a gente vai, de um lado, apertar o parafuso, tá? São parafusos que a gente precisa apertar, e de outro, a gente vai inserir aquela peça que faz o sistema rodar, mas não com a perfeição que poderia rodar. E aí, estaremos prontos, na minha opinião, para decolar, já decolamos, né? Aí para alçar voos
realmente ambiciosos. Quando eu falo ambiciosos, se não for o maior, porque a Inglaterra hoje atrai dinheiro de todo mundo do planeta, dinheiro bom e não todo, de tudo, a gente vai, na pior das hipóteses, competir com a Inglaterra pelo maior mercado do planeta. Ei, Rodrigo, atingir voo de cruzeiro, né? Como dizem os pilotos. Pois é, o Cruzeiro é um bom exemplo, né? É um time que estava na segunda, indo para a terceira. O CEO, que é muito qualificado, diga-se de passagem, o Gabriel, já falou em alguns eventos públicos que o projeto dele para este ano era e é manter-se na primeira divisão, que eles vão comemorar como título se eles conseguirem, porque este ano é um ano importante para o processo de recuperação, para daí o Cruzeiro voltar a olhar para um outro patamar. E Norton, é isso. Não adianta a gente imaginar. Eu acho que é um dos problemas, até de ingenuidade, no caso do Vasco, em que os investidores disseram: nós seremos e teremos o mesmo nível de acho que foi isso que eles falaram, de investidor e jogadores do que o Flamengo. Talvez em 10 anos, mas não dá para a gente pegar um time que fatura 300 e outro 1 bi, um que está com a dívida equalizada e o outro não, e de uma hora para outra não existe. Mesmo que eventualmente venha a ganhar um título, como o Botafogo. Vai demorar para o Botafogo se estabilizar, né? Apesar do sucesso muito rápido. Então é um processo. E aí, a, não é o discurso, né? Mas a narrativa ela tem que ser realista. O Cruzeiro foi realista. O Vasco talvez não, na sua narrativa. Isso cria uma expectativa na torcida que vai se materializar em decepção, frustração, etc. O Bahia fez tudo muito corretinho, na minha opinião. Eles disseram: olha, a gente vai fazer isso, vem um grupo City, o City, nós não seremos a prioridade do City, mas vamos ter uma relevância regional. O projeto do Bahia é ficar lá sempre entre os 10, nós não vamos ser o Flamengo, e assim por diante, né? E eu sempre cito o Flamengo por um motivo muito simples. Eu acho que a gente tem que se olhar para o topo, a gente tem que se comparar com o topo. Caso contrário, eu acho que tem aí uma falha de ambição, né? Mas tá aí, o Bahia tá lutando, primeiro ano, pode ter dificuldade, mas a narrativa foi dada, né? Ninguém pode dizer que nenhum torcedor foi enganado, porque o presidente lá, o Benitez, jamais disse que ia colocar o Bahia no topo da América, né? Rodrigo, eu fiquei curiosa. Você disse que visitou 25 países antes para esse anúncio aí, para essa análise, na verdade, aprofundada. Eu fiquei muito curiosa para saber que realidade você encontrou, porque 25 países não é qualquer coisa, não, né? É muito legal. Tanto que depois teve origem, né? O livro Futebol, Mercado e Estado. Queria que tu trouxesse esse bastidor aí para gente, que eu acho muito bacana. Eu não sei se eu induzi a erro, Duda. Quando eu disse É, que a gente foi atrás, eu conheço muitos desses países, mas no caso, nós baixamos toda a legislação relacionada ao tema, tá? E como enfim, nós temos, na vida profissional e acadêmica, relação com muita gente desses países, eu tive a ajuda de gente que ia me fornecendo livros, material, experiência, leis, regulamentos. Então, essa visita é uma visita de estudos, tá? Eu não fui perfeito. visitar o Bayern de Munique, por exemplo, né? Apesar de ter conversado com pessoas de diferentes países, jurisdições e que estão envolvidas com o futebol. Até porque é importante, tudo isso foi feito nas horas livres, que são muito poucas, e que competem com acho que a razão principal, pelo menos da minha vida, que é a família. Então era um negócio assim muito, uau, assim, mas é um prazer enorme, né? Agora, tudo isso é muito legal, mesmo que você não esteja, né, exatamente nesses países, todas essas informações que chegaram até você, que te abasteceram, são muito legais, né? O que que você trouxe aí dessa conversa toda, dessas conexões e das experiências e vivências que você teve em alguns países também? Uma decepção. Acho que a gente jamais vai ser os Estados Unidos, por vários motivos, né? Sim, na forma de organizar o seu esporte, até porque a relação do torcedor com o objeto da sua preferência, nem necessariamente é uma paixão, ela é muito mercantilizada, é quase um produto mesmo.
eu acho que eles não entendem a paixão do torcedor, é, como nós a vivemos, né? E lá, no sistema de franquia, o franqueador ele decide muita coisa que aqui, até mudar um time de cidade, ele pode, quando ele percebe que já se esgotou ali o prazo de uma determinada franquia. Ele pode definir características de jogadores. Aqui tem muito hispânico, então nesse time você tem que ter mais hispânicos. Aqui a comunidade negra é mais intensa. Então não dá, né? O time é uma estrutura que, por dia dos próximos 20, 30 anos, a gente não funciona para a gente. Por outro lado, surgiu, e a gente viu um negócio que era muito óbvio, né? Portugal, mais do que Portugal, Espanha, né? Quando instituiu a SADES, que é a Sociedade Anônima, a Sociedade Desportiva, né? A Sociedade Anônima Desportiva, que envolve outras atividades, não só o futebol. No nosso caso, a gente resolveu delimitar o objeto para evitar que, se a discussão com o mundo do futebol já seria difícil, imaginem vocês a discussão com os agentes de outros esportes. Basquete, vôlei, surf, esgrima, bocha, sei lá o que mais. Não ia funcionar. Então, e funcionando no futebol, isso pode se replicar numa sociedade esportiva genérica para outras atividades. Então, a gente preferiu, e até pela importância econômica e social do futebol. Mas eu acho que tem um amigo meu, um grande amigo, que é, que é jornalista, e que se encantou, e ele queria entender, expliquei umas 500 vezes para ele. E aí, lá atrás, em 2017, ele tinha a ideia de que a gente tinha copiado o modelo português, né? E depois de explicar tudo para ele, ele foi para o programa, que é um programa importante, esportivo e tal. E a primeira pergunta que fizeram para ele falar, etc. Aí ele começa a falar assim: não, porque esse modelo é um modelo que segue o modelo português. Eu falei: não, pelo amor de Deus, não segue o modelo português. Até porque a gente hoje, eu acho que o Brasil tem uma outra. A gente olhou para Portugal, claro, mas o nosso modelo é muito diferente, né? Porque Portugal segue o modelo espanhol, cria a SADS, que é um tipo específico, um tipo de sociedade que foi criada para fazer com que, basicamente, clubes que tivessem um endividamento X deixassem de ser clubes e passassem a, a um modelo que teria mais fiscalização, etc. Fora isso, não se fez nada lá. Não se criou um ambiente, não se criou um mercado, mas a ideia de sociedade putz, é isso, mas com uma modificação tremenda. Vamos tropicalizar esta ideia e adaptar, colocando-a no núcleo, como núcleo sistêmico e pensando em todos esses satélites. Então, eu acho que foi isso o mais legal. Aí, se você me permite um último comentário, um modelo que eu nunca gostei. Eu conversava muito num determinado, não, algumas vezes com uma pessoa que eu acho que é, assim, fenomenal e ainda vai ajudar muito e vai contribuir muito para o esporte brasileiro, que é o Raí. O Raí, depois que parou de jogar bola, foi estudar. Hoje, nesse momento, ele está fazendo, acho que é um mestrado, um doutorado em ciências políticas na França, fez um mestrado em esporte, etc, etc, né? E ele gostava muito do modelo alemão. O modelo alemão é o seguinte, prevê mas basicamente o seguinte, que na formação de uma companhia, o clube tem que deter o controle. E o que representa 50% mais uma ação, ou das ações votantes. E o resto pode ir a mercado. E eu achava que era um modelo que iria induzir a uma concentração e, mais do que isso, afastaria investidor. Você imaginar, o investidor de um time que está numa cidade pequenininha, ele vai botar 500, 200, 300 milhões e vai ser controlado pela comunidade local. Eu, por que eu vou botar meu dinheiro aqui? Então, ele vai para a Holanda, vai para a França, vai para outros mercados. E o que a gente vê na Alemanha é um pouco isso, né? Acho que o Bayern ganhou o 10º título seguido, tem um ou outro time com investidor, tem um time que dá um jeitinho para fugir a essa estrutura que é o Red Bull e que tem alguma força, mas acabou por aí, a gente não conseguiu criar efetivamente um ambiente. Então, essa também foi, Duda, uma outra, um desprendimento. A gente não pode interferir, o Estado não pode dizer quanto o investidor vai ter.
percentual que o investidor vai ter no clube A, B, C, D, F, G, H e J é uma definição negocial. Então, trago de novo o Flamengo. O Flamengo hoje ele tem quase poder de definir o que ele quer e como ele quer. Vai ser minoritário o investidor, etc. O Cruzeiro não tinha. A primeira deliberação do seu conselho foi de que o clube continuasse controlador. No final do dia, o Ronaldo tem 90%. E o Ronaldo tem 90% e o clube ficou com 10%, o clube tem que rezar e agradecer ao Ronaldo, não a Deus, porque se não fosse o Ronaldo, o clube talvez estivesse caminhando para a Série C, ou estivesse lá. Por que que o Ronaldo não aceitou um percentual menor? Porque o tamanho do endividamento do clube era tão grande, as incertezas eram tão grandes, que quando ele bota aquele dinheiro e fala que foi pouco, eu diria foi muito. Porque ninguém, fora o Ronaldo, teve coragem de comprometer a sua vida, o seu patrimônio, o seu nome naquele projeto. O Ronaldo não foi o primeiro. O Cruzeiro contratou um banco de primeiríssima linha que rodou o mundo e não encontrou um investidor que pagasse um centavo a mais do que o Ronaldo, né? Então, o preço ele vai ser formado por uma convergência de perspectivas. Quanto melhor a situação, melhor vai ser a negociação. Mas não dá para o Estado, na minha opinião, dizer que nos clubes que têm torcida acima de tanto, o investidor, ele não vai vir, ele vai para o lado e a gente vai perder a oportunidade. A gente tem que regular, impedir que se criem movimentos abutres. Este é o nosso papel. Rodrigo, sobre os modelos, agora tu fizesse uma referência a vários modelos, mas eu gostaria que tu explicasse a relação da diferença do modelo do Coritiba, porque o Coritiba tem um modelo que é de fundo privado, ele tem uma peculiaridade diferente. Tem como explicar para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, qual é a diferença em relação à SAF do Cruzeiro, que estão citados, do Vasco, Botafogo, o próprio do Bahia, porque ele parece um modelo em que pode surgir eu investir no Coritiba, qualquer um. É por aí mesmo? Qual é esse modelo do Coritiba? Então vamos lá. Primeiro, nenhum investidor vai entrar em nenhuma SAF se a SAF não existir. Para ela existir, um clube tem que criar. E para o clube criar, ele tem que querer. Para ele querer, tem que ter respeito, tem que ter tem que se observar a sua governança, né? Então, certo clube vai ser o conselho, o outro vai ser a assembleia. E dentro da deliberação, o clube pode dizer, pode definir certos parâmetros. A beleza dessa lei é que ela serve como um Lego. Cada clube vai seguir dentro dessa moldura o caminho que for melhor. Então, vamos dizer assim, o que tem menos mudança em relação à estrutura hoje de poder. Pode um clube X criar uma SAF, transferir os ativos para esta SAF, instituir ali uma diretoria profissional, um conselho com membros do clube de fora, e ao se tornar uma companhia, ao deter ativos que podem ser dados em garantia, ir a mercado, se financiar e continuar dono de 100% dessa SAF. Não há necessidade de vir um terceiro. A questão é saber se as condições do clube são viáveis ou não são viáveis para este modelo. Uma outra possibilidade, a gente agora começa a subir um pouco a intensidade. Este mesmo clube cria a SAF e traz um investidor privado, que vai ter uma posição minoritária. Ou não. Ele pode simplesmente dizer, eu quero emitir debêntures, que são títulos de dívida negociáveis, que se oferecem, podem ser oferecidas essas debêntures para, eventualmente, todos os torcedores daquele time. Não tem interferência na propriedade, é só uma relação de dívida aqui, né? Caminhando, pode, eventualmente, atrair um investidor que vai ter controle. E assim vai até chegar a situação extrema, que é a abertura de capital. Na abertura de capital também temos modelos, ou caminhos a seguir. O clube pode abrir o capital e ser controlador. Ele não precisa perder o controle. Ele pode fazer uma oferta de um percentual reduzido do capital. Ou ele pode ter um co-controle, ou eventualmente ele perde o controle. Então, a realidade de cada clube vai ser desenhada, não, desculpa, o caminho de cada clube vai ser trilhado em função
da realidade de cada clube. O que tem acontecido até agora, até porque o poder de negociação dos clubes que passaram por processos de SAF era menor em função da posição de quase de salvadores da pátria, ou white knights, como a gente chama no mercado, dos investidores que vieram, é a de criação pelo clube de uma SAF, entrada de um investidor na SAF, com posição majoritária. O que tem de novo no Curitiba, o modelo é o mesmo, Curitiba dentro de recuperação judicial queria uma SAF, o Curitiba tem uma participação, e a novidade que é muito importante a se comemorar é que, até agora, os investidores eram ou estrangeiros, ou pessoas ligadas ao futebol, ou fundos que tinham conhecimento do setor. O investidor do Curitiba é um típico investidor da Faria Lima, DNA da Faria Lima. É um fundo que olha para aquele negócio, tem necessidade para remunerar os seus cotistas de gerar valor e que em algum momento deve sair desse processo, desse projeto. Eu não sei ali qual que é a negociação ou a perspectiva que vai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, mas esse tipo de investidor, ele recupera, vamos chamar, um ativo, recupera o time, estabiliza e faz a passagem para um outro, que pode até ser eventualmente o clube, que deve ter um direito de preferência e coisas assim. Então, a grande novidade não é a estrutura. A do Atlético Mineiro, sim, é uma novidade. Mas que acontece numa recuperação judicial, e dois, o ingresso de um investidor de DNA da Faria Lima. O Atlético Mineiro, ele é muito diferente, porque ele é um modelo a se estudar. Por quê? Porque dentro dos credores do clube, o clube tem como credores alguns benfeitores, né? São basicamente quatro investidores que botaram bastante dinheiro lá, ajudaram o Atlético a ganhar títulos, mas no final do dia ficou uma conta muito grande. Então, no processo de criação de SAF, até onde eu sei, esses credores, quatro apenas, eles transferiram os seus créditos para a SAF, como capital, né? E com isso você diminui a dívida do clube e eles passam a ter uma participação majoritária, também pelo que eu entendi, da SAF. E o clube vem com uma participação minoritária. Então foi uma situação típica em que um credor tem uma perspectiva um pouco turva de recebimento do seu crédito, ele recebe, isso está previsto e admitido na lei da SAF, ele recebe em contrapartida aos seus recursos, ações de uma companhia, tá? De alguma forma ele corre o risco daquele negócio. É claro que o sistema aqui é um pouco diferente, porque é uma companhia que tem uma torcida fanática, tem uma história, etc, etc. Mas esse modelo leva em conta, portanto, esse movimento realizado por credores. Rodrigo, deixa eu te colocar uma questão aqui. Você comentou aí dos riscos que o Ronaldo assumiu quando comprou aí os 90% das cotas do futebol do Cruzeiro. Eu tive conversando já com algumas pessoas e dirigentes dos clubes que estão se tornando SAF, né, menores que o Cruzeiro, que o Botafogo, e eu ouvi a grande questão que se discutia nas assembleias desses clubes era justamente o medo que o investidor tinha de, olha, essa dívida toda cair no meu colo em algum momento, né? E eu ouvi deles, né, de vários, assim, com muita tranquilidade, né? E até pensei, pô, realmente isso tem a cara do Brasil, né? Nós estamos no Brasil. O cara dizia o seguinte, olha, a lei diz que tu tem aí 6 anos para pagar 60% da dívida, tu está aí dentro, aí tu ganha mais 4 para pagar o restante, coisa, né? Aí eles disseram assim, olha, não acreditamos que os clubes vão dar conta de pagar todas as suas dívidas nesses prazos. A gente não acredita nisso. E a gente tem certeza que quando passar esse prazo, e está todo mundo devendo ainda, alguma coisa vai ser feita no sentido de dilatar o prazo, de fazer
sei lá, um refis da dívida, não sei o quê, qualquer coisa nesse sentido. Ah, será, cara? Será que esse jeitinho vai rolar ou será que os clubes terão condição de pagar suas dívidas? Como é que tu vê essa colocação que para mim é preocupante? Sim. Então vamos lá. A lei da SAF ela prevê duas formas, basicamente, de solução das obrigações existentes pelos clubes. Uma é o regime centralizado de execuções Execuções e a recuperação judicial. e a recuperação. Esse prazo que você mencionou se aplica exclusivamente A para RCE. os clubes que adotarem o RCE. Um clube, por exemplo, como Curitiba, que seguiu o caminho da recuperação, ele vai definir dentro do seu plano o prazo e a forma. Tá? E o que é importante, e é o que a gente orienta quem vem conversar com a gente sobre isso, enfim, ou o Porque projeto, a recuperação ela é como qualquer outra empresa, né? como qualquer É outro. a recuperação ela tem um prazo. Você não cumpriu, acabou, faliu. Mas o prazo da recuperação é definido no plano. Exato. Mas não cumpriu, Então, tem falência. seria falência, sem dúvida. Sem dúvida, é a contrapartida, né? Só se recupera quem pode se recuperar. Agora, eu não conheço um caso de uma empresa que está num processo, vem mostrando elementos de recuperação e que falha num ou outro, perde um pouco, precisa alargar um prazo em que os credores não aceitem. Por quê? Porque ninguém quer quebrar a não ser que tenha uma questão específica, é uma entidade produtora que produz empregos, tributos, riquezas, etc. E mais, que continua a se movimentar, a contratar, gerar perspectivas para os seus próprios credores, etc. Então, quando a gente vê uma situação de quebra, grosso modo, é porque a recuperação ela não se prestou a recuperar nada. Ela só alargou ou ampliou uma situação de irreversibilidade, né? É, então, a recuperação para um clube quebrar, a gente está falando de uma situação, realmente de um cenário muito catastrófico. Agora, a gente também tem muito fetiche com a quebra, porque, por exemplo, o Azul e Branco, acho que o Azul e Branco da Colômbia quebrou décadas. E aí, qual é o único ativo do Azul e Branco no final do dia relevante? É a marca, que é associada ao quê? À torcida. Não faz sentido nenhum uma possível estrutura que se negocie dentro da falência, e o adquirente daquele ativo pegue a marca Azul e Branco e vá explorar futebol na Arábia Saudita. Para quê? Melhor criar lá o Azul e Branco em árabe e pronto, resolveu o assunto. Então, a associação com a torcida, ela é inafastável. Nós não somos os Estados Unidos. E a gente transmite. Tudo bem, você fala, mas tem um time lá, o Boa, é time de aluguel, né? É um time que ficou um tempinho numa cidade, foi. Você não vai fazer isso com os times grandes do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais. Não, é impossível tirar esse time de algum lugar. Então, mesmo numa falência, a falência pode ser a solução de problemas. E a gente fica bem se faz. Lógico que vai continuar existindo. Não tem como isso não ser, de alguma forma, estruturado. Mas voltando, no âmbito da recuperação judicial, essa preocupação dos dirigentes, ela ainda existe. Porque a lei diz, superado o prazo de 10 anos, né, considerando o prazo complementar, o investidor, a SAF, não o investidor, ela é subsidiariamente responsável. Então, quer dizer, primeiro, ainda se tenta atacar o patrimônio do devedor principal e apenas de modo subsidiário o da SAF. Mas isso vale para execução, centralização. Para recuperação, não. Eu acho que se a gente tem uma farta de jurisprudência, né, e sobretudo quando essa SAF nasce como uma unidade produtiva, né, que é o que a lei prevê, de segregação de responsabilidades. Então, eu acho o seguinte, Luiz, é tudo uma questão, isso é importante, que o clube esteja muito bem assessorado, que esse desenho seja realizado, essa arquitetura toda pensando em todas as suas consequências, e que um projeto não seja um projeto, na minha opinião, que
que tenha como propósito o seguinte: olha, deixa tudo no clube, deixa o clube se explodir, e aqui a gente traz tudo que é bom para cá e continua daqui. Porque aí a gente tem outras figuras no direito que podem, dependendo do caso, até se sobrepor. Abuso de forma, simulação, fraude. E eu, pelo menos, do que eu conheço e do que eu tenho visto, eu ainda não detectei uma situação que beirasse uma dessas hipóteses. Mas a gente vive, sim, momentos, situações de atrito, uma lei nova, é uma lei que há interesses, pesos e contrapesos, e que ela está seguindo o seu curso de estabilização. Olha, eu vou dizer para vocês que a gente precisava de um Golcast parte 2 com o Rodrigo, porque o tanto de informação que esse homem tem, que sensacional! Só que o meu tempo está encerrando aqui. Eu não sei, eu Não, estou assim, uma saia justa, que eu não não, sei como fazer, gente. não, mas eu vou dar uma de Norton agora, porque eu sei que o Norton sempre tem mais uma pergunta, e eu tenho Não, mais não, uma. hoje eu vou respeitar, chefe. Deixa para ti a última pergunta. Não, porque o Rodrigo falou em algum momento na paixão, né? O futebol é diferente, porque o futebol é um mercado, né? Diferente dos outros, né? Porque tem cliente cativo, né? Tu compra um carro de uma marca, o carro tu não te satisfaz, tu troca de marca. A gente não troca de clube, né? É isso. Você não vai deixar de ser tricolor paulista para ser palmeirense ou corintiano, né? Então, E mais, né? Você não, contribui para a formação de novos consumidores, torcedores, porque vai ser a relação com o filho, com a filha e com o sobrinho e assim por diante, né? É uma formação espontânea de base, né? mas Ampliação de base. a minha questão, Rodrigo, assim, porque essas primeiras SAFs, elas são sociedades anônimas de capital fechado. É fechado. Está ali, alguém compra um percentual do futebol ou o clube todo. Mas tem um enorme potencial, né, para o mercado de capital aberto, né? Se a gente considerar somente os clubes atuais, quantos clientes ou torcedores já estão envolvidos, né? Se somar o tamanho da torcida do Curitiba, do Botafogo, do Vasco, do Cruzeiro e outros, né? A gente já tem aí muito mais gente ligada de alguma forma à sociedade anônima do futebol do que a Bolsa de Valores, do que a B3, a antiga Bovespa, né? Numa ordem de, sei lá, 5 vezes mais. É Imagina, exatamente o número. Exatamente o imagina, número. imagina quando a gente abrir isso, capital aberto, e para mais clubes e com o mercado mais maduro. Aí a grandeza desse negócio vai realmente a todo aquele otimismo que nós tratamos aqui durante o programa. É isso aí. E daí a beleza não, a fascinante notícia de que a CVM, que é o nosso regulador, soltou um parecer de orientação para orientar o mercado, justamente já para criar, né, essa perspectiva de conduta para que as coisas aconteçam de modo mais ou menos previsível. Em defesa de quem? Em defesa dos investidores, que hoje são em torno de 5 milhões de pessoas físicas, e quando a gente pega os times envolvidos em SAF, a soma das torcidas dá algo em torno de 25, 26 milhões. Então, e vocês podem apostar, a Bolsa de Valores, por exemplo, faz um esforço tremendo para aumentar a base de investidores. A hora que o futebol se enfiar no mercado de capitais, ele vai contribuir para um aumento exponencial da base existente, que são pessoas que falam, puxa, um clube aqui emitiu uma ação, por que não? Né? Isso faz bem para o país, né? Um mercado de capitais estruturado, ele tem efeitos muito positivos, né? Até para você fugir desse monopólio de 3 ou 4 instituições que acabam fazendo com que as relações, o acesso a capital, financiamento, sejam todos eles muito agressivos sob a perspectiva do tomador de recursos, né? Então, sim, Luiz, eu acho que quando a gente tiver a primeira abertura de capital aqui no Brasil, vai ser um fato mundial, uma notícia mundial, e eu já provoquei várias vezes em artigos ou pessoalmente
o pessoal do Atlético Paranaense, que apesar de não ser o maior em termos de receita, etc., eu acho que eles estão muito, muito organizados e gostem ou não, goste ou não, do time, do presidente, etc., mas o que se fez ali, de alguma forma, na minha opinião, contra tudo e contra todos, né? E se chegou 3 anos seguidos em finais de campeonatos sul-americanos, né? Sem ser um dos coordenados, é inacreditável. Então, eu acho que o Atlético está muito perto de, ou muito próximo, né? Do mercado, meio assim, do topo desse caminho, se ele quiser. Eu acho que é uma questão também de, enfim, compreensão de situação interna, que eu não conheço, etc. Mas eu acho que seria bonito para o futebol brasileiro, como simbologia, esse time que seguiu esse caminho, trilhou quase sozinho esse caminho, também ser reconhecido como o primeiro a abrir o seu capital. Em E aí, resumo, não, e aí a gente combina já com o Rodrigo. Quando o primeiro clube lançar suas ações na Bolsa, a gente faz um Golcast com o Rodrigo aqui, que anunciou tantas novidades. não, Já aceitei, já tá, já aceitei. Já põe na agenda, ah, Rodrigo, porque eu sei que não, essa agenda é disputada, então, por favor, coloca aí em neon, por favor. e avisa com antecedência, porque o Norton tira 7 férias por ano, né? É difícil, né? Rodrigo, É. em resumo, então, tem a ver com um artigo também, ou uma entrevista que tu deu há uns tempo atrás, né? O Brasil era conhecido como o país do futebol, né? A gente viajava e todo mundo falava do futebol brasileiro, do Pelé, não sei o quê. Tu escreveu ou falou sobre isso. Então, esse caminho que nós estamos trilhando agora pode ser a viabilização do futebol brasileiro novamente, né? Ah, Poder influenciar o mundo ou retomar essa cultura de um país do futebol. Tu acredita nisso? Porque hoje, definitivamente, não está neste momento. Não, mas onde, onde a gente vê o toque da, dessa iniciativa, a gente já vê reações e perspectivas. Então, eu acho que sim. Até porque ninguém parou para olhar e para fazer igual. E se a gente conseguir desenvolver o nosso, a hora que formos copiados, a gente vai estar no nível à frente. Sem contar que o Brasil é grande, tamanho de população, história com futebol, formação de 11%, quase 11% de todas as negociações planetárias envolvem um jogador brasileiro. Não necessariamente que saia do Brasil e vá para o exterior, pode ser alguém que já estava lá e foi de lá, de cá para cá, etc., sem voltar para o Brasil. Mas isso é muito grande. Que produto no planeta tem 11% de origem de um determinado país, né? Então a gente tem todos os elementos, né? Não existe um campeonato no planeta, nem a Champions League tem a competitividade do campeonato brasileiro. A gente sabe que na Champions, dos 8, sempre 5 estarão lá. Talvez 6. E que começa o Campeonato Brasileiro, uns 10, 12, 13 podem, talvez 14 entre os 6 primeiros e uns 10 entre os 4 últimos. Isso não existe, né? E até pouco tempo, enquanto o Flamengo e o Palmeiras não tinham se descolado, a gente podia falar que uns 10, 12 vão ser campeões. Tá tudo aqui, né? Se a gente for imaginar, como lá atrás esteve o pau-brasil, a borracha, o açúcar, o ouro. A diferença é que lá era commodity, hoje é tecnologia, né? Se a gente for fazer uma referência aqui, ciência e tecnologia. Então, a gente pode ser indutor do planeta e não um simples fornecedor de commodity, que é o que a gente se transformou hoje. O time forma um jogador, ele faz uma temporada boa, manda embora que eu preciso fechar as contas. A gente virou exportador de ser humano. Em outros tempos isso tinha outro nome, né? Quer dizer, estou exagerando, óbvio, né? Mas só para chamar um pouco a atenção e provocar uma certa simpatia para o modelo, sobretudo para as pessoas que olham e acham que a Você já SAF chamou significa. bastante atenção, porque a gente está aqui, ó, só ouvindo o que você está falando e você fala com tanta propriedade. De verdade, Rodrigo, que maravilha! Muito obrigada mesmo, assim, foi uma aula, não foi, gente? Uma aula. Eu espero repetir essa aula outra vez, porque realmente conteúdos muito pertinentes, necessários para esse momento que a gente está vivendo, né? De tantas novidades nessa área.
Eu só Obrigado. saio desse Golcast mais entusiasmado com a ideia. Eu sempre fui um defensor das SAFs. E, infelizmente, acho que no meu clube ainda as coisas também vão demorar, mas eu acho que com o progresso de todos, a gente vai ir para esse caminho aí tão bem colocado pelo Rodrigo. Foi uma aula, muito obrigado mesmo. O Norton, eu ia comentar, inclusive, o Rodrigo falou de 3 ondas. Eu ia dizer que teríamos a 4ª onda, que é aqueles clubes que necessariamente terão que ser SAF para poder continuar competindo com inveja dos demais, porque senão não chega lá. Mas eu não quero aumentar mais o programa, senão a chefe, Rodrigo, nos mata aqui nos bastidores depois. Essa pergunta já anota aí, Rodrigo. Vai ser a parte 2, tá combinado? À disposição de vocês, quando vocês quiserem. Que legal. Muito obrigada aí por tudo, mesmo sucesso para você. Que vocês possam se encontrar aí em Brasília para esse cafezinho, Luiz, Rodrigo, e depois vocês nos contem aí as outras novidades que eu e o Norton não vamos saber. Combinado? Fechado. Combinado, combinadíssimo. Tá fechado, então. Esse é o nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho e quentinho como esse aí pra você. Se inscreve lá, acompanha o nosso trabalho. Um beijo e a gente se vê.